Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez, neste domingo, dia 12 de junho de 2020. Graças a Deus, mais um dia de respiro que Deus nos deu e mais um dia perto da vinda de Cristo. Graças a Deus, nós devíamos de ter alegria através disso, meus amigos. Portanto, cá estamos mais uma vez. Cá eu estou de novo aqui para ensinar a palavra de Deus ao vivo e agradeço muito aqueles que estão a ouvir e apoiar e aqueles que vão ouvir através de gravação, que também, graças a Deus, apoiam. E há uma coisa, eu gostaria que estes vídeos que eu estou a fazer ao vivo podem ser compartilhados com qualquer pessoa, porque ao fim e ao cabo, meus amigos, o nosso desejo é que o mundo inteiro ouça a palavra de Deus. Também, estes vídeos estão agora a ser postos no YouTube, para quem quiser, para quem não tiver o Facebook, ou se você conhecer alguém que não tem o Facebook, você pode entrar no YouTube e lá estão os vídeos já preparados e vocês podem compartilhar esses vídeos no YouTube para aqueles que não têm Facebook. Ora, esta manhã, graças a Deus, eu gostaria que, se você tem a sua Bíblia consigo, eu gosto sempre que as pessoas, quando eu estou a ministrar, eu quero ser seguido, ou quero que as pessoas que estão a ouvir a palavra de Deus, que sigam nas Bíblias deles. Porquê? Porque é importante seguir e ver que aquilo que está a ser ensinado ou ministrado está na palavra de Deus, ou está na sua Bíblia. Ora, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20. Se vocês, só para recapitular, não podemos esquecer do facto que eu estou a ensinar sobre a oração e já estabelecemos o facto que no Novo Testamento fala sobre 7 tipos de orações. Como quem diz, há diferentes tipos ou existem diferentes tipos de oração. Não toda a oração é a mesma. Há diferentes tipos de oração e cada oração é governada, tomai nota, cada oração é governada pelas leis que vão governar cada oração. Por causa disso, uma pessoa não se pode pôr toda a oração dentro do mesmo saco. É por causa disso que muitos crentes nunca podem ver ou nunca vão ver a realização ou a manifestação da oração que eles oram, porque muitos crentes que andam na igreja pelo mundo inteiro, eles põem toda a oração dentro do mesmo saco. E a coisa é que há diferentes tipos de oração. A oração é dividida em 7 tipos de orações diferentes. E cada oração tem leis que governam aquela oração. E nós temos que aplicar as leis que governam aquela oração para receber a realização daquela oração. Por exemplo, como eu disse, existem 7 tipos de orações diferentes. A primeira oração, o primeiro tipo de oração é a oração da fé, que também é chamada a oração que muda as coisas, que através daquela oração nós podemos ver as circunstâncias da nossa vida mudarem, elas mudam. Aquela oração é uma oração tão forte, a oração da fé, que muda as circunstâncias da nossa vida. Depois temos a oração de dedicação e consagração. Depois também temos a oração de louvor e adoração, que eu no último ensino ensinei sobre esse tipo de oração. Depois também temos o 4º tipo de oração, que é a oração unida, que nós hoje vamos entrar nesse tipo de oração. Também temos o 5º tipo de oração, que é a oração de compromisso. É quando o 1 Pedro capítulo 5 fala sobre
o crente tirar toda a carga que ele leva ao ombro e pôr toda a carga do diabo nas mãos de Deus. Isso é que é a oração de compromisso. Depois temos o 6º tipo de oração, que é a oração de intercessão. E depois o 7º tipo de oração, que é a oração de acordo. Quando dois crentes estão em acordo, e isso é um tipo de oração muito, muito forte, muito poderoso. E há uma coisa, eventualmente, quando eu acabar de ensinar sobre estes 7 tipos de orações diferentes, também vou ensinar sobre a oração de petição. Porque quando se fala sobre a oração da fé, que é o primeiro tipo de oração, a oração da fé também é chamada a oração que muda as coisas e também pode ser chamada a oração de petição, que é quando o crente peticiona a Deus por qualquer necessidade que ele queira que seja suprida ou fornecida. A oração da fé pode ser chamada a oração que muda as coisas e também pode ser a oração de petição. E eu eventualmente vou-vos ensinar como é que se pode, ou como é que se escreve uma petição a Deus. Porquê? Porque uma petição é uma carta escrita a uma pessoa que está em autoridade. Muitas vezes o que é que acontece num país é quando as pessoas não estão contentes sobre uma certa lei, se há assinaturas que cheguem, eles depois levam, numa carta, eles depois levam aquela carta ao governo. E depois o governo às vezes muda certas leis por causa daquela carta, que aliás é chamada uma petição. E é uma petição que é entregada a uma pessoa em autoridade. Ora, Deus é que está em autoridade da nossa vida, e nós, a Bíblia, em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, fala sobre a oração de petição. Mas nós eventualmente vamos entrar nisso, eventualmente. Mas para hoje eu quero vos ensinar sobre a oração não de louvor, mas a oração unida. Ora, antes de entrar na oração unida, eu quero só entrar aqui em 2 Crônicas, que fala sobre a oração de louvor e adoração, mas um exemplo no Antigo Testamento. Eu no último ensino, eu dei-vos exemplos da oração de louvor e adoração no Novo Testamento. E não cheguei a acabar ou terminar por causa do tempo, mas só quero entrar no exemplo, ou num exemplo, no Antigo Testamento sobre a oração de louvor e adoração. Porquê? Porque muitas vezes se vê na Escritura que a oração de louvor e adoração é ligada à oração unida. Nós vimos lá uma ligação, e então eu quero entrar nisso. E a coisa é, nunca esquecem, só para recapitular, quando se fala sobre a oração de louvor e adoração, essa oração é uma oração muito poderosa. Porquê? Porque há 4 chaves ou 4 pontos que eu vos dei no último ensino, que são chaves ou 4 pontos muito importantes quando se ora a oração de louvor e adoração. Porquê? Porque a oração de louvor e adoração, número 1, uma pessoa quando ora a oração de louvor e adoração, a pessoa ora essa oração para receber instrução do Espírito Santo. No último ensino nós vimos no livro de Atos, capítulo 13, que a igreja em Antióquia, o que fizeram foram os dirigentes daquela igreja e estavam a jejuar, tomai nota, eles estavam a jejuar e adorar a Deus. E através de estarem a jejuar e a adorar a Deus, o Espírito Santo falou a eles e deu-lhes instrução acerca de Saulo e Barnabé. Ora, através da oração de louvor e adoração, quando uma pessoa ora aquela oração, uma pessoa recebe instrução do Espírito Santo. Especialmente se uma pessoa está a jejuar e a adorar a Deus. O segundo ponto, ou segunda chave, é o facto que através da oração de louvor e adoração, uma pessoa também, aquela oração é uma arma contra o adversário. Aliás, em Salmos capítulo 8, o rei Davi, fala acerca disso. Ele fala sobre o facto que quando uma pessoa começa a louvar a Deus,
ou a oração de louvor e adoração, aquela oração é uma arma contra o adversário, que é quem? É o diabo, o vingador. Lá está em Salmos capítulo 8. Também, o terceiro ponto, ou a terceira chave, acerca deste tipo de oração, é que quando se ora a oração de louvor e adoração, esse tipo de oração, ou através desse tipo de oração, recebemos fortalecimento. Recebemos fortalecimento no nosso espírito. A Bíblia diz-nos que nós podemos receber força ou fortalecimento quando estamos na presença de Deus. E através da oração de louvor e adoração, quando nós louvamos ou damos elogio, isso é outra palavra, quando nós louvamos ou damos elogio e adoramos o nosso Pai Celestial, nós recebemos fortalecimento no nosso espírito. Graças a Deus. E depois também, a quarta chave, o quarto ponto, acerca desse tipo de oração, é o facto que através da oração de louvor ou elogio e adoração, recebe-se a liberdade, ou uma pessoa é livrado, um crente é livrado de qualquer circunstância através da oração de louvor e adoração. Aliás, meus amigos, é muito importante saber isto. Porquê? Porque a nossa liberdade, ou sermos libertos de qualquer situação, há uma grande ligação entre a oração de louvor ou elogio e adoração e a nossa liberdade. Há uma grande ligação. Uma pessoa é liberto ou liberta ou recebe a liberdade. Há uma coisa, você não vai ser liberto. Você já foi liberto quando Jesus foi à cruz do Calvário há 2000 anos. Mas você recebe, aqui neste mundo físico, recebe liberdade de qualquer circunstância através da oração de louvor e adoração. E aliás, podemos ver isso aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, fala sobre o rei Josafá e como o rei Josafá e o povo de Deus recebeu a sua liberdade dos seus inimigos através da oração de louvor e adoração. Versículo 1, ele aqui diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, que eram inimigos de Israel, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então, tomai nota, prestem atenção, versículo 3, aqui. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. A primeira coisa que ele faz não é reclamar. Oh, meu Deus, onde é que andas? Meu Deus, porque é que tu queres... Porque é que tu deixaste que isto porque é que tu deixaste isto acontecer, meu pai? Não. Ele não reclamou. Mas nota o que o homem faz. Este rei, Josafá, a primeira coisa, quando ele ouve que o inimigo está a vir contra ele, ou está à vinda, a primeira coisa que ele faz é, ele busca a presença do Senhor. Que é o que nós devemos fazer. Quando há circunstâncias, e há uma coisa, meus amigos, enquanto você está aqui neste mundo, você vai ultrapassar testes, tribulações e tentações. É normal. Mas, tomai nota. Ele aqui diz, então Josafá teve medo, ou tinha o temor de Deus, não é o espírito do medo, ou o espírito do temor, mas é uma reverência, é um respeito. Ele teve respeito pelo Senhor e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ora, outras traduções não dizem buscar, dizem adorar, que é a oração de louvor e adoração. Vieram para adorar o Senhor. Tal como em Atos capítulo 13, nós já estudamos isso, em Atos capítulo 13,
Lá estavam os dirigentes na igreja em Antioquia, onde os dirigentes da igreja, juntamente com Saulo e Barnabé, estavam a buscar a presença do Senhor, ou estavam a adorar, estavam a jejuar e adorar o Senhor. A oração de quê? Louvor e adoração. E aqui está a oração de louvor e adoração. Tomai nota, versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, agora isto aqui é Josafá a falar. E ele aqui diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, meu Senhor. Pois o teu nome está nesta casa. Ora, prestem atenção à declaração deste homem, a declaração de fé. O teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e tu livrarás. Por favor, prestem atenção. Meu Deus, tu vais ouvir e tu vais livrar. Tomai nota a confiança e a certeza deste homem, que é totalmente diferente do que acontece hoje em dia acerca dos crentes. Muitos crentes em Jesus Cristo já não dizem mais, quando oram, já não dizem, tu vais ouvir e vais livrar. Primeira coisa é, irmão Rudy sabe, eu não sei o que é que Deus vai fazer. Deus tem a sua maneira misteriosa. Nunca se sabe o que Deus vai fazer quando nós oramos. Tomai nota, isso não foi a atitude deste homem. Quando um crente diz isso é um crente que não tem confiança nenhuma no Deus que ele ou ela serve. Não tem confiança nenhuma. Não tem certeza nenhuma na palavra de Deus. Não tem confiança nenhuma na palavra de Deus. Irmão Rudy, nós nunca sabemos o que Deus vai fazer. Às vezes Ele nos vai livrar e outras vezes não. Lá está. E é por causa disso que essa pessoa nunca vê a realização da oração que essa pessoa ora. Por causa da atitude dessa pessoa, é por causa da descrença. Não a não crença, a descrença. Que é quando um crente não acredita na palavra de Deus. E não foi a atitude deste homem. Josafá, rei de Judá e de Jerusalém, não foi assim. A atitude dele não foi, Deus, eu vou orar, mas não sei se tu vais ouvir. E se tu nos vais livrar. Não. Tomai nota o que ele aqui diz. Ele aqui diz, depois em orar, em declarar a palavra de Deus, ele diz, e tu nos ouvirás e livrarás. Graças a Deus. Tu vais ouvir e vais nos livrar. Esta é a confiança deste homem. E é assim que nós devemos de orar, meus amigos. Quando as circunstâncias vêm contra nós, quando o crente está a passar uma tempestade, uma tribulação, uma tentação, uma aflição, um teste, e quando estamos a buscar a presença do Senhor, estamos a adorar o Senhor, a nossa declaração devia de ser, tu vais ouvir e tu vais me livrar. Eu tenho confiança nisso, meu Pai Celestial. Ora, tomai nota, vamos ler versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Por favor, sublinham isso. Isto aqui é a oração de louvor e adoração, em ação aqui. E o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvarem. Tomai nota, aqui está. Oração de louvor e adoração. Oração de elogio e adoração. Para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Ora, versículo 22, aqui está a Deus a resgatar o seu povo. Aqui está a redenção de Jerusalém. Versículo 22. Porque há uma coisa, meus amigos, eles nunca pegaram numa espada. Jerusalém
os habitantes de Jerusalém, Josafá e os habitantes de Judá e Jerusalém não pegaram numa espada. Eles simplesmente, com os sacerdotes, louvaram e adoraram o nosso Pai Celestial. Eles louvaram e adoraram, ou oraram a oração de louvor e adoração ao Rei de Israel. E tomai nota, a redenção deles, versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, lá está, oração de louvor e adoração, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Graças a Deus. Aleluia. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tomai nota. Josafá e os habitantes de Judá e Jerusalém não entraram na batalha. Quem entrou na batalha foi o Deus deles, o Rei de Israel. Eles nem uma espada pegaram, meus amigos. Não, mas simplesmente adoraram e louvaram o nosso Pai Celestial. E através dessa oração, o que é que acontece? Receberam a redenção deles. Ora, aqui está. Há bocado eu disse-vos que há uma ligação entre a oração de louvor e adoração e a oração unida. A oração unida, meus amigos, é quando os crentes, juntamente ou unanimamente, oram em voz alta. Eles aqui oraram em voz alta ao Senhor. E há uma ligação entre a oração de louvor ou elogio e adoração, ou louvor e adoração, e a oração unida. Aliás, vamos para trás, vamos ler de novo Atos capítulo 16. No último ensino, nós lemos esta parte de Escritura, mas eu quero ler esta parte de Escritura outra vez, porque aqui mostra logo a ligação entre a oração de elogio e adoração, ou louvor e adoração, e a oração unida. Vocês lembram-se que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos na parte interior da prisão, aqui em Atos 16, na parte interior da prisão, e tomai nota, versículo 23, e depois lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24, este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior, ou para a prisão interior. E lhes prendeu os pés no tronco. Ora, eles estavam presos na parte interior da cadeia, com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, e lembrem-se que eu no último ensino disse-vos que a meia-noite é a noite mais escura da nossa vida. É quando uma pessoa até começa a sentir os muros a apertarem. É a hora da escuridão, a hora das trevas, a hora mais escura da vida do crente, que é a meia-noite. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Começaram a orar a oração de quê? A louvor, o elogio e adoração. E os demais companheiros da prisão escutavam. Como quem diz, eles oravam e cantavam a Deus tão alto, de voz tão alta, que todos os prisioneiros os ouviram. Aqui está a ligação entre a oração de louvor e adoração e a oração unida. A oração unida, meus amigos, é quando os crentes estão juntos num sítio a orar em voz alta. Ora, isto é importante. Porquê? Porque em muitas igrejas, meus amigos, a oração unida nunca se vê.
Nunca se vê este tipo de oração em muitas igrejas. Porquê? Porque, especialmente, igrejas tradicionais. Porquê? Porque eles, prontos, os dirigentes deste tipo de igrejas acreditam, e eu não estou a dizer que eles andam em pecado, por favor, mas eles não gostam de que os crentes oram juntamente ou unanimamente em voz alta, porque acham que é muito barulho e acham que que andam a desrespeitar a Deus, que não andam a dar respeito a Deus quando os crentes estão todos a orar juntamente em alta voz. E é por causa disso que em muitas igrejas, especialmente quando estamos quando eles estão num grupo de oração, ou eles estão a frequentar ou assistir um grupo de oração, há sempre uma pessoa ora e todos com os olhos fechados, toda a gente cala a boca. Depois, quando aquele acabar de orar, depois ora o outro e toda a gente com boca fechada. Depois aquele acaba de orar, depois é o outro, depois é o outro. Agora, eu não estou a dizer que isso é errado, mas tomai nota, meus amigos. No livro de Atos, a igreja primitiva, eles quando oravam juntos num sítio, oravam unanimamente, juntamente, em voz alta. Não era um a orar e os outros a ouvir. Não, não. Eram eles a orar todos juntos. Um bom exemplo disso é aqui. Eles oraram. Eles quando oravam em voz alta. E como nós sabemos que aqui diz que Deus causou um grande terremoto que sacudiu a fundação da prisão. E Paulo e Silas e todos os prisioneiros foram o quê? Soltos. Paulo e Silas aqui recebem a liberdade deles através da oração de louvor e adoração, ou elogio e adoração, e o louvor a oração unida, porque eles oraram em voz alta. Graças a Deus. Ora, outro exemplo é no livro de Atos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, no quarto do alto, eles estavam lá unanimamente, estavam juntos, unanimamente, a orar em voz alta. E aliás, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles começaram a orar em línguas, em voz alta. Graças a Deus. Deus moveu naquele dia, meus amigos, através da oração unida. Quando os crentes estão unidos ou juntos a orar em voz alta. Outro exemplo, Atos capítulo 4. Vamos aqui ler. Atos capítulo 4. E aqui podemos ler em versículo 18. Isto, meus amigos, vocês sabem que Pedro e João, em Atos 3, iam a caminho do templo para orar na hora que era às 3 da tarde, ou a hora que nós conhecemos como às 3 da tarde. E o que é que acontece? Isso era a última hora da oração, era às 3 da tarde, a última hora da oração no templo. E eles, a caminho do templo, lá viram aquele homem coxo, que ele tinha mais que 40 anos, ou acima de 40 anos, mas o homem era coxo, nunca caminhou na vida dele. E como vocês sabem, Pedro e João, Pedro disse-lhe a ele, olha para nós. E ele olhou para eles, porque ele estava lá, ele era um coxo, mas ele era também um mendigo. Andava lá sempre a pedir esmolas. E o que é que acontece? Pedro disse-lhe a ele, bem, eu ouro e prata não tenho comigo, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e caminha. E o que é que acontece? Pedro e João depois ajudaram ele a levantar-se, um homem que nunca caminhou na vida dele, que já tinha mais que 40 anos. E o que é que acontece? A Bíblia diz que logo que o ajudaram a levantar, ele recebe força nas pernas e nos tornozelos. E o que é que acontece? Meus amigos, ele começa a louvar a Deus, obviamente, é normal, começa a louvar a Deus
em voz alta. Tão alto, ele começa a louvar a Deus e a regozijar e em voz alta, de tal maneira que os judeus que estavam no templo vieram cá fora para ver o que é que estava a passar. E lá os judeus viram este homem a adorar a Deus, a louvar a Deus, a regozijar, e todo cheio de alegria, obviamente. E o que é que acontece? Depois Pedro começa a pregar o Evangelho a estes judeus. E o livro de Atos, capítulo 4, mostra-nos, no princípio dos versículos de Atos 4, mostra-nos que naquele dia os judeus, muitos judeus, deram a vida a Cristo. Aliás, foi 3.000 homens que deram a vida a Cristo naquele dia, através da pregação de Pedro. Ora, isto não agradou nada os judeus, os fariseus, e eles mandaram soldados onde estava Pedro e João para os prender. E eles foram presos na prisão, e depois, no último dia, eles tinham que ser julgados através do Sinédrio, que era um cônsul dos judeus ou dos fariseus, um cônsul muito importante, dos dirigentes de todos os judeus, era o cônsul do Sinédrio. E o que é que acontece? Eles não tinham motivo nenhum para os acusar, então deixaram ir Pedro e João. E depois Pedro e João chegaram a casa onde estavam todos os crentes juntos. Chegaram a um sítio, uma casa, onde estavam os crentes todos juntos. E tomai nota, versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Isso foi agora os judeus, a dizer a Pedro e a João. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Eles não tinham motivo nenhum para os castigar, por causa do povo. Porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa, que era aquele homem coxo. Ora, tomai nota, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, tomai nota agora, versículo 24. Ouvindo isto, unanimamente, levantaram a voz a Deus e disseram. Tomai nota, eles aqui, os crentes que estavam todos juntos, unanimamente, em voz alta, começaram a louvar a Deus. Ou começaram a orar a Deus. Aqui está a oração unida, que é uma oração que quando os crentes estão juntos, e uma oração unanimamente em voz alta. Eles aqui diz, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vás. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto entendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Versículo 31, tomai nota. Tendo ele jurado, tremeu
o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ora, tomai nota, através da oração unida, que é uma oração quando os crentes estão juntos, eles todos oram unanimamente, em voz alta, aquele lugar tremeu. O lugar onde eles estavam tremeu. Isto quer dizer o quê? Através da oração unida, Deus começa a mover. Deus começa a mover, meus amigos, através da oração unida. O lugar começou a tremer. Aliás, em Atos 12, quando a igreja orou em oração unida, Pedro foi novamente liberto da cadeia. Vocês podem ir ler isso em Atos 12. E ele estava na cadeia, preso de novo, através dos judeus. E quando a igreja começou a orar por ele, Deus o livrou. A oração unida. Deus começa a mover através da oração unida. Ora, vamos acabar com dois exemplos no Antigo Testamento. Segundo Crônicas, capítulo 5. Vamos lá e vamos terminar com isto. Segundo Crônicas. E vamos aqui ler segundo Crônicas, capítulo 5. Aqui está a oração unida. E Deus a mover através da oração unida. A presença de Deus em manifestação através da oração unida. Versículo 6. O rei Salomão, segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 6. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos que não se podiam contar. Versículo 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Isto, meus amigos, foi a inauguração do templo de Salomão, o templo de Deus, onde os sacerdotes sacrificavam os sacrifícios e oravam a Deus, davam orações a Deus. Isto foi a inauguração do templo. E tomai nota, aqui a oração unida. Versículo 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitaram os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emá, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com cimbalos, alados e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, tomai nota, em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe as graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus, porque eles estavam a orar unanimamente, em uníssono, em voz alta, com instrumentos, graças a Deus, na casa do Senhor. Último exemplo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. Meus amigos, a presença de Deus se manifesta através da oração unida. A presença de Deus se manifesta quando o povo dele está a louvar e adorar a Ele em voz alta. Graças a Deus, unanimamente. Aqui mostra-se mais uma vez. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa.
Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram. Aqui lá está a ligação entre a oração de louvor e adoração e a oração unida. Porque tomai nota. Adoraram e louvaram o Senhor porque é bom, porque a sua casa misericórdia dura para sempre. E então o rei, versículo 4, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Lá está. Através, meus amigos, da oração unida, porque eles em alta voz começaram a adorar a Deus e a louvar a Deus, e a casa do Senhor estava cheia da presença de Deus. Então, meus amigos, eu vou concluir com isto hoje. Vou terminar por aqui hoje, porque para o próximo ensino, por favor, não perca. Vou-vos ensinar sobre a oração de compromisso, que é uma oração muito importante. Mas o que eu deixo-vos hoje com isto. A oração unida é quando os crentes estão num sítio a orar unanimamente ou juntamente em voz alta. E Deus começa a mover a presença de Deus em manifestação quando os crentes estão juntos a orar em voz alta. Isso não é contra a palavra de Deus e não é desrespeitar a Deus. Não, não. Porque há muitos que ensinam isso. Muita gente diz, Deus não é um Deus de caos. Deus é um Deus de ordem. Sim, Ele é Deus de ordem. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 14. Mas tem que ir ler em contexto com a palavra, porque é que o apóstolo Paulo disse isso. Ele aqui está a falar sobre, quando a Bíblia fala sobre a oração unida, está a falar sobre os crentes a orar juntamente, em voz alta, e Deus começa a mover de tal maneira, meus amigos, que há milagres. Começa-se a ver, os milagres são evidentes, através da oração unida. Graças a Deus. Há uma coisa, meus amigos, eu sinto-me bem numa igreja de voz alta. Porquê? Porque nós fomos... Há uma coisa, a religião sempre nos ensinou, ou sempre nos disse que quando se entra na igreja, uma pessoa é preciso estar muito calado. É dar respeito ao nosso Pai Celestial. E há uma coisa, há tempos quando uma pessoa tem que estar em silêncio ou calado perante o Senhor. Mas uma coisa é certa, meus amigos. Quando nós esperamos que Deus vai estar em manifestação, ou que Deus vai mover, o que sai dentro de nós é aquela coisa de dar graças a Ele em voz alta. E através daquela voz alta da oração unida, quando os crentes estão juntos a orar essa oração, sinais, milagres, o poder, a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai estar em manifestação. Graças a Deus. E começa-se a ver milagres. Os cegos a ver, os surdos a ouvir, os coxos a caminhar, graças a Deus. Pessoas a ser livradas, meus amigos, da doença e da enfermidade através da oração unida. Deus começa-se a mexer. Deus até vai sacudir as fundações da prisão. Se você se sente que está numa prisão, que está preso, começa a dar glórias a Deus até de voz alta. Mas irmão Rudy, o que é que os meus vizinhos vão dizer? Quero lá saber. Você não quer saber o que é que vão dizer os vizinhos. Você está numa situação, você o que quer é ser livrado dessa situação. Começa a louvar a Deus de voz alta, graças a Deus, e Deus vai mover, meu Senhor, minha Senhora. Você vai ver. Então, graças a Deus, ficamos por aqui hoje. Antes de terminar, só queria orar com você, por favor. Se você hoje está
a ouvir esta pregação e se você nunca aceitou Jesus como Rei e Salvador, por favor, eu agora estou aqui a falar para aqueles que nunca aceitaram Jesus como Rei e Salvador. Isso quer dizer o quê? Se você nunca pediu a Jesus Cristo para entrar dentro do seu coração, se você nunca pediu a Jesus Cristo para ser seu Salvador, se nunca o convidou para ser Salvador e Senhor da sua vida, então eu estou a falar para si. Então, portanto, meu senhor, minha senhora, eu gostaria que se você está a ouvir esta pregação e se você nunca convidou Jesus Cristo para ser Salvador e Senhor da sua vida, por favor, feche só os seus olhos. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. E ninguém a mexer-se, ninguém a mover-se ou mexer-se. Isto é um tempo muito importante. Se você nunca convidou Jesus para ser Salvador da sua vida ou Senhor da sua vida, se você nunca convidou a Ele para entrar dentro do seu coração, e não estou a falar sobre religião, e não quero saber qual igreja que você frequenta, eu quero saber se você já aceitou Jesus como seu Rei e Salvador. Se você já convidou a Ele para entrar dentro do seu coração, para fazer você uma pessoa nova, uma criatura nova, que é o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se você nunca nasceu de novo, foi isso que Jesus disse em João 3, capítulo 3, e lá diz, aquele que não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. Nascer de novo é nascer do Espírito do Alto, o Espírito Santo, que quer entrar dentro de si e fazer você uma criatura nova, uma criação nova. Então, se você nunca orou e nunca pediu Jesus para entrar dentro do seu coração, eu hoje quero orar não para si, mas consigo. Vamos orar juntos. Eu vou orar e você vai orar juntamente comigo. Ou se calhar você já aceitou Jesus como Rei e Salvador na sua vida. Se calhar você já tem aceitado Jesus, mas já há muito tempo que você não tem companheirismo com Ele. Você é como o filho pródigo, que deixou a casa do pai, mas depois eventualmente voltou à casa do pai. Se você hoje quer voltar à casa do pai, aos braços de Jesus Cristo, então eu estou a falar para si também. Então, por favor, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos orar esta oração. Eu vou orar e você ora juntamente comigo. E ore esta oração mesmo do seu coração, por favor. Ore isto. Vamos orar. Ora assim. Meu Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo para receber Jesus Cristo como Rei e Salvador da minha vida. Eu venho a Ti, meu Pai, para receber a minha vida eterna. Jesus Cristo, eu creio que Tu és o único Filho de Deus, Tu és o Filho único de Deus que veio a este mundo para me salvar. Eu creio que Tu morreste por mim na cruz do Calvário. Que o Teu sangue foi derramado por mim para me lavar de todo o pecado. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim e que Tu foste ressuscitado no terceiro dia. E que agora estás sentado à direita de majestade. Jesus Cristo, eu Te convido para entrar dentro do meu coração. Salva-me, Jesus. Eu Te recebo como Rei, Senhor e Salvador da minha vida. Daqui para o futuro, Jesus Cristo, eu vou seguir-te a Ti. Sou Teu discípulo. Sou cristão. Faz de mim uma criatura nova. Sou uma pessoa nova. Agora tenho a vida de Deus
a natureza de Deus, a presença de Deus dentro de mim, através da tua salvação, Jesus. Creio que todo o pecado agora é lavado através do teu sangue derramado. Jesus Cristo, eu creio que sou nascido de novo, em acordo com João capítulo 3, versículo 3. Creio que sou filho ou filha de Deus. Obrigado, Jesus Cristo, por me ter salvo na cruz do Calvário. Amém. Graças a Deus. Se você orou essa oração, por favor, você pode comentar nos comentários ou pode me enviar uma mensagem privada. Eu gostaria de saber. E há uma coisa, se você orou essa oração hoje, eu queria que você, antes de terminar, só queria que você fizesse 3 coisas. Número 1, pedir a Deus para dar a si a instrução de saber qual igreja é que você deve de frequentar. Você peça a Deus para lhe dar você a uma igreja, ou para guiar você a uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada. Onde eles ensinam a palavra como a palavra foi ensinada hoje. Graças a Deus. Número 1. Número 2, por favor, compre para si uma Bíblia. Compre uma Bíblia para você também ler a palavra em casa, não só na igreja, mas em casa, e também para seguir o pregador quando você está a ser ensinado ou ensinada a palavra de Deus. E depois, em terceiro lugar, é ficar rodeado ou rodeada com amigos que sejam crentes, amigos e amigas que sejam crentes. Faça amizades com amigos que são crentes em Jesus Cristo, porque isso vai ajudar você vai ajudar você no seu caminho com Jesus Cristo, e vai fortalecer o seu espírito e vai ajudar você a crescer espiritualmente. Portanto, meus amigos, ficamos por aqui hoje. Tenham todos um domingo abençoado. Nunca se esqueçam que eu e a minha família, o meu lar, a minha casa, amamos muito a vocês. Deus ama muito a si, de tal maneira que Ele até enviou o único Filho dele Ele veio para nos salvar, para morrer por nós, para nos resgatar de todo o mal. E nunca esqueça que Jesus é Senhor. Amém.